Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos este teorema. Se x é um conjunto infinito, então existe uma função f injetora de naturais para x. Antes de demonstrar o teorema, eu vou exibir os resultados que são necessários para a prova. Começando com o axioma da escolha. Se eu tenho uma família de conjuntos não vazios, 2 a 2 disjuntos, então existe um conjunto Y contendo exatamente um elemento de cada AI. Aqui estão os meus conjuntos AI, que podem ser em quantidade finita ou infinita. Cada um deles tem elementos que podem ser em quantidade finita ou infinita. O axioma da escolha diz que existe um conjunto Y contendo exatamente um elemento de cada um desses conjuntos A aqui. Nós já vimos este resultado. Sejam x e y conjuntos finitos disjuntos. Então, a quantidade de elementos que tem na união é obtida fazendo-se a soma da quantidade de elementos que tem em cada um deles. Em particular, se eu tenho x e y conjuntos finitos disjuntos, a união é um conjunto finito, que tem esta quantidade de elementos. Um lema. Se x é infinito e y é finito, então o conjunto obtido de se pegar o x e retirar o y é infinito. Se eu tenho um conjunto infinito e tiro dele uma quantidade finita, ele continua infinito. A demonstração disso daqui se dá por absurdo. Vou supor que esse x menos y é finito. E agora eu noto o seguinte: o conjunto x pode ser escrito como uma união de conjuntos disjuntos, que é o y união com o x menos y. Se o x menos y fosse finito, então esta união aqui, união disjunta de conjuntos finitos, que deu o x, seria então a união de dois conjuntos finitos disjuntos, e por este resultado nós temos que a união, que no caso é o x, teria que ser finito. Mas isso é contradição, porque o x é infinito. Então logo, se eu tenho um conjunto infinito e tiro dele uma quantidade finita, o que sobra é uma quantidade infinita. Agora eu vou para a ideia da prova. Vou fazer uns rabiscos. Bom, o teorema trata de um conjunto que é infinito, mas aqui no meu exemplo, para entender, eu vou tomar esse finito aqui. Aqui estão todos os subconjuntos não vazios que se tem em partes de x. Então aqui, todos os subconjuntos não vazios de partes de x. Pelo axioma da escolha, existe um conjunto y que contém um elemento de cada um desses daqui. Então, por exemplo, aqui do 1, 4, foi escolhido o 4.
A partir disso, eu vou criar uma função f. Eu começo aqui com o x. F de 1 será este elemento aqui. Ele é o x do conjunto x. É o x do x, que é o 3. A partir disso, eu vou criar um conjunto A1, que vai ser todo o x menos o 3. Se eu riscar o 3 aqui, sobra 1, 2, 4. 1, 2, 4 está aqui. Então, este é o A1. E a f de 2 será o x desse A1, que no caso é x do A1, é esse 2 aqui. E agora vai continuando o processo. O A2 será o x menos o 2 e o 3. Esse aqui. Então, se eu riscar agora o 2, sobra 1 e 4. 1 e 4 está aqui. Este é o meu A2. E a f de 3 vai ser o x do A2, que é este número 4 aqui. X do A2, que deu o 4, e assim continua. Aqui no meu exemplo, eu peguei um conjunto finito, e esse processo vai se encerrar já na próxima etapa. Porque o A3 vai ser o x menos o 2, 3, 4. 2, 3, 4. Que deu, então, deixa eu riscar aqui o 4. Sobrou só o 1, então vem para cá. Este aqui é o A3. E a f do 4 é o x desse A3, que é esse outro 1 aqui, x do A3, que deu 1. Bom, no teorema, nós vamos trabalhar com um conjunto x que é infinito. E esse processo não vai parar. Então, aqui está a ideia geral da prova. Agora vamos fazer isso rigorosamente. Eu vou criar uma função f de naturais em x, que é injetora, x é infinito. Pelo axioma da escolha, considere que, para cada subconjunto não vazio A contido em x, foi escolhido um xa pertencente a A. Então, tinha o x, peguei partes de x, tirei o conjunto vazio, então sobraram esses conjuntos. O axioma da escolha garante que existe um y que pega exatamente um de cada um deles. Considere o seguinte processo de construção da função f. Então vai ser bem o que eu fiz aqui, só que agora eu vou falar de maneira genérica. F de 1 é o x que foi escolhido lá pelo axioma da escolha de todo o conjunto infinito x. A partir disso eu defino o conjunto A1, que é todo x menos a f de 1. Isso aqui é um conjunto, e desse conjunto, lá no axioma da escolha, um elemento foi tomado. A f de 2 é exatamente esse elemento. A partir disso eu construo A2, que vai ser todo x menos a f de 1 e a f de 2. Isto aqui é um conjunto, que está aqui. Então, lá do axioma da escolha, um de seus elementos foi escolhido, e a f de 3 é exatamente esse valor. Seja a n, x menos a f de 1 até o f de n, como x é infinito,
Este aqui é infinito. E aqui eu estou retirando uma quantidade finita. Então, esse AN aqui, ele é não vazio. Infinito, se eu tirar uma quantidade infinita, continua infinito. Então, sempre tem elemento aqui, a partir dessa construção. Então, se sempre tem aqui para cada n, nós conseguimos definir que a f de n mais 1 é o x do AN. Isso aqui é um subconjunto não vazio de partes de x, e lá do axioma da escolha, um de seus elementos foi escolhido. Esse é o nosso f de n mais 1. Aí está a função. Por que que ela é injetora? Bom, para mostrar que uma função é injetora, eu tenho que pegar dois elementos diferentes do domínio e concluir que as imagens são diferentes. Então, ela é injetora porque, dados dois elementos lá do domínio, o domínio dessa função são todos os naturais. Vou pegar dois diferentes e, sem perda de generalidade, digamos que o x1 é menor do que o x2. E o x2 eu chamei de n mais 1. O x1 eu chamei de k. A f de xn mais 1 é um dos elementos deste conjunto aqui. Em específico, é aquele elemento que foi escolhido pelo axioma da escolha. Mas o importante aqui é um elemento desse conjunto. Mas se eu tenho k que é menor do que n mais 1, então a f de k é algum desses valores aqui. Algum daqueles que já foi escolhido. Então o que é que aconteceu? A f do x2 está neste conjunto e a f de x1 está neste outro conjunto. E esses conjuntos aqui são disjuntos. Ou seja, a f de x1 é diferente da f de x2, porque a f de x1 está aqui e a f de x2 está exatamente no complementar disso. Logo, a função é injetora. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.